Olá, é uma satisfação muito grande estar em mais uma aula com você do treinamento O Grande Segredo Revelado, Sã Doutrina, Movimento Deep Reconnection. E o meu desejo é que você esteja aproveitando muito desse material, não só as informações compartilhadas aqui no vídeo durante a aula, mas também os materiais complementares para que você possa continuar com as suas pesquisas profundas da Palavra de Deus. Esse é o objetivo de tudo aquilo que eu estou compartilhando com você. E você vai gostar muito dessa aula, tá? De hoje. Na aula anterior, só falando rapidamente, nós falamos o quê? Por que há tanta confusão em relação à adoração, certo? Entendendo os aspectos legais do que aconteceu no início da história da humanidade. Isso nós vimos na aula passada. Por que tanta confusão em relação à adoração? E nós vimos sobre a sigla IDDS, Impressão Digital de Satanás sobre Adoração. Uma imitação de adoração verdadeira. Isso tudo foi falado na aula anterior. Então, por que há tanta confusão em relação à adoração? Agora você já sabe. Porque muitos fazem essa pergunta porque, primeiro, Deus ele é um Deus, nós já vimos em aulas anteriores, ele é um Deus de relacionamento. Segundo, ele tem uma impressão digital sobre adoração. Tá? Essa impressão digital é como se fossem linhas únicas que dizem a forma como ele quer ser adorado. Como ele é o Criador, ele tem um direito? Claro que ele tem um direito. Desde o início do mundo, ele foi mostrando, clarificando isso para as pessoas. Só que ao mesmo tempo, o que aconteceu? Forças espirituais poderosas começaram a criar um padrão muito parecido de uma impressão digital também. Para quem olha, é a mesma coisa. Entendeu? Então é isso que nós vimos até aqui. Hoje o estudo vai ser muito interessante, porque você vai entender, hoje o estudo de hoje é um dos estudos mais importantes do módulo 2. Porque você vai aprender coisas para proteger a sua vida espiritual de uma forma muito poderosa, tá? Mas antes de eu continuar aqui dando os lembretes e tudo mais, o que eu preciso falar? Se você caiu nesse vídeo aqui, se compartilharam contigo o link e você caiu aqui nesse vídeo e não assistiu aos vídeos anteriores, para tudo, certo? Porque o que eu vou falar para você vai parecer loucura. Você vai me chamar de herege, você vai me chamar de religioso, você vai me chamar de um monte de coisa. Porque você não tem as outras peças que já foram compartilhadas gratuitamente nas aulas anteriores. No módulo 1, por exemplo, foram 8 aulas. Do módulo 2, são mais de 20 aulas que você está recebendo, tá? Então, eu preciso que você, por favor, tenha essa consciência. Volta no início para você entender a base, qual que é a nossa proposta aqui do treinamento, tá? Para que você possa se sentir mais confortável em digerir todo esse conhecimento denso. É um conhecimento muito denso, já falei aqui, é uma das coisas mais preciosas que eu adquiri para a minha vida, para a vida da minha família, e é por isso que eu estou compartilhando as minhas reflexões, o resultado das minhas meditações, para que se você aproveitar, você pode também tirar proveito desse material maravilhoso, tá? Sem o desgaste que eu tive até encontrar esse material do jeito que você está vendo aqui. Então tá tudo mastigado, tá tudo muito bem organizado, ok? Mas antes de eu falar para você qual é a aula de hoje, tá? O que nós vamos falar exatamente, preciso dar alguns lembretes. Essa apostila tem 182 páginas agora, tá? Se você desejar essa apostila para você gratuitamente, o que você vai fazer? Abaixo desse vídeo vai ter um link para você acessar a um portal chamado Eduz. É um portal onde eu disponibilizo todo o conteúdo que eu estou disponibilizando aqui no YouTube, eu também disponibilizo dentro desse portal, ok? Aí você clica lá, faz a sua inscrição gratuita também e lá você vai ter condições de baixar esse PDF. Ele não vai ficar aqui na descrição do vídeo do YouTube, ok? Se você quiser, fica à vontade. Uma outra coisa, se você já se sente preparado, já está acompanhando o treinamento até aqui e quiser compartilhar com outras pessoas, se você já percebeu o valor desse conhecimento, pode compartilhar, ok? Com amigos, com parentes, com funcionários da sua empresa, com colegas de trabalho, não importa, tá? Esse material aqui é seu também, para que você possa levar isso para outras e outras pessoas, ok? É nesse sentido que esse material é seu, que é uma ferramenta que eu estou disponibilizando gratuitamente, então desde que você faça de forma gratuita também, você pode compartilhar isso com quem você quiser, ok? Muito bem,
No final dessa aula vai ter um questionário para você poder responder, baseado nessa aula, para que ajude você a reforçar a absorção desse conhecimento. E se você quiser fazer parte do grupo de pessoas que tem esse mesmo interesse, certo? De aprender as coisas profundas de Deus, é só você clicar também lá dentro do portal da Eduz, vai ter um link para você poder acessar o grupo de estudos lá do Telegram, beleza? Muito bem. Bom, o que nós vamos ver hoje? Aula 13 do módulo 2. Oponde-vos ao diabo e ele fugirá de vós. Como fazer isso? O que nós vamos ver nesse estudo? Porque isso é muito importante. Primeiro, conhecendo as muralhas da China. Por que isso, Ronaldo? Porque você vai ver que está ligado com a arte da guerra, com um livro que eu já vou te apresentar daqui a pouco, né? Então, depois você vai saber por que eu estou falando sobre China, sobre as muralhas da China, tá? 3. Conhecendo a máfia do mundo espiritual. E o quarto ponto, muito importante, um estudo bíblico profundo sobre principados e potestades. Tudo isso nessa aula número 13. Tá? Por que é importante essa aula? É uma das mais importantes desse capítulo. Para você se preparar, porque você vai ver, enfrentando seres espirituais, seres poderosos, certo? E que não querem que você continue adquirindo esse conhecimento que agora você está adquirindo. Ponto. É simples assim. Porque eles sabem que existem meios conhecimentos verdadeiros, meias verdades, por assim dizer, espalhados em todos os lugares. E está tudo bem. Quem está no meio das meias verdades, para eles está tudo certo. Eles simulam que a pessoa está sendo perseguida, depois a pessoa resolve, aquela coisa toda, tudo bem. Mas quem está verdadeiramente desperto, está entendendo as coisas numa profundidade como essa que eu estou mostrando para vocês, eles não ficam felizes. E eles querem fazer você parar. Então, por isso que eu falei no início, vai ser um estudo para mostrar para você que o caminho ele é estreito de verdade, certo? Muito estreito. Por isso que Jesus falou, olha, você quer me seguir? Então você pegue a sua cruz e siga-me. Então a cruz representa, na verdade, os obstáculos, as pressões que virão na nossa vida como cristãos para nos impedir de continuar fazendo aquilo que agrada ao nosso Criador. Então é muito importante você entender que nós precisamos conhecer esse ser e os seus demônios. Quando nós conhecemos, nos posicionamos, é como fala aqui o título, ele vai fugir de você. Mas para isso você precisa conhecer, ok? Então vamos lá. Então aqui tem uma imagem, tá? Representando Jesus na sua luta espiritual contra forças poderosíssimas. Mas antes da gente iniciar na aula propriamente dita, vamos fazer uma oração pedindo realmente a proteção do nosso Pai, certo? Para nos ajudar nesse estudo, ok? Vamos lá? Nosso amado Pai Celestial, Senhor Yahvé, muito obrigado do fundo do coração por essa oportunidade de estar aqui com pessoas que têm zelo, que têm apreço, que têm amor pelas coisas espirituais e que estão pagando o preço, Pai, de poder investir seu tempo para poder adquirir essas informações, entender essas informações à luz da Sua palavra, à luz da Bíblia Sagrada. Portanto, ajude cada uma dessas pessoas, atue na vida, no íntimo, no coração dessas pessoas, lhes dando sabedoria e entendimento, clarificando mesmo o seu entendimento em relação ao verdadeiro propósito da humanidade. E que essas pessoas, Pai, possam perceber, sim, que o Senhor é bom, que o Senhor é o nosso Pai, que o Senhor nos ama e já fez tudo o que é necessário para que possamos ser vencedores. E agora, Pai, ajude-os, por favor, a entender esse assunto tão importante, que existem forças contrárias que não querem que elas aprendam, continuem aprendendo sobre a sã doutrina da sua palavra, que é muito diferente daquilo que o sistema religioso tem ensinado. Por isso que os seus anjos poderosos acampem, segundo falou o salmista, ao redor da casa de cada ouvinte aqui, protegendo a vida deles, em todos os sentidos, Pai, mas principalmente em sentido espiritual, lhes dando sabedoria, lhes dando luz, lhes dando entendimento, lhes dando coragem para poder fazer aquilo que precisa ser feito. Do fundo do coração, proteja a vida de cada pessoa, proteja a vida de cada um de nós, Pai, e nos ajude a continuarmos brilhando, levando juntos esse conhecimento tão incrível para muitas e muitas outras pessoas. Por isso, no nome de Jesus, o nosso Rei, que nós amamos de coração,
que em breve assumirá a regência dos assuntos humanos. É no nome dele que nós agradecemos por tudo. Amém. Muito bem, então nós vamos iniciar agora. Quero que você preste atenção mais uma vez a essa imagem, uma imagem muito incrível, onde ilustra, né, o nosso rei, o Senhor Jesus, o rei da tribo de Judá, como um grande vencedor. Ele venceu todas as forças espirituais. E ele nos ensina também que nós podemos fazer isso, tá? Bom, eu falei sobre muralhas da China, né? Ronaldo, por que muralhas da China, Ronaldo? O que aconteceu? Tá vendo essa foto aqui, ó? Eu e minha esposa estava de gravata, tá? E nós estávamos num congresso religioso. Isso foi em 2019, setembro de 2019, tá? Eu e minha esposa fomos para a Coreia para um congresso internacional de um grupo religioso, certo? Foi interessante, claro que foi muito interessante a viagem, tá? Gostei bastante, mas na época nós estávamos presos ainda no sistema religioso tradicional. E olha só que interessante, né? Pra gente, só para aqui fazer um adendo aqui, pra gente nós estávamos servindo a Deus, tá? Imagina, você chega lá, você é super bem recebido. Aqui do lado aqui você vê, ó, 60 mil pessoas. Haviam 60 mil pessoas reunidas. Pessoas que, a grande maioria dessas pessoas, podemos dizer assim, são sinceras. Pessoas que acreditam no fundo do coração que aquilo que estão fazendo é a vontade de Deus. Por isso que foi um choque, já até mencionei aqui em outros vídeos anteriores. Quando eu entendi aonde eu estava, o que estava acontecendo com a minha vida, foi um choque para mim. Muitos dessa organização aí, só para você ter uma ideia, que acabam acordando em relação à origem dessa instituição, acabam perdendo a confiança em Deus. Porque muitas vezes usaram a vida inteira para isso e depois observam que é uma fraude espiritual. Entende? Mas por que eu estou mencionando isso para você? Porque quando nós pegamos o avião do Brasil e em direção à Coreia, quando nós chegamos na China, certo? Estava tendo uma tempestade na Coreia, tipo um furacão. E aí nosso voo foi adiado. Nós tivemos que ficar num hotel 2 dias na China. E aí nós aproveitamos, obviamente, para passear pela China. E foi muito legal, foi uma experiência muito legal, embora seja um país comunista, entendeu? Mas é um país muito desenvolvido, posso dizer assim. É um país extraordinário, tá? É incrível a história milenar da China, né? Tem uma riqueza muito grande, entendeu? Então a sua arquitetura é muito bonita, as cidades são muito bonitas, certo? Nós chegamos em Beijing, né? Lá no aeroporto internacional da China. E aí nós aproveitamos, ficamos 2 dias lá, fomos passear e tal. E aí fomos lá nas muralhas. Aqui o Ronaldo sem barba, entendeu? E a gente estava lá nas muralhas da China, é a maior muralha do mundo, com milhares e mais de 20 mil quilômetros de muralha, só para vocês terem uma ideia. Gigantesco. Então tem partes aqui que eles abriram para visitação, tá? Então nós andamos esses 1000 e poucos degraus aqui. Foi muito interessante, sabe? Conhecer um pouco da história, porque o objetivo, né, que ela foi construída, foi muito interessante, tá? Mas por que eu estou falando isso? A China nos lembra de algo que tem relação com o que nós vamos falar hoje, sobre esses seres espirituais. E eu gostaria de apresentar a você justamente esse livro. É um livro chamado A Arte da Guerra. Não sei se dá para ver direitinho aí, deixa eu só dar uma olhada aqui. Olha só, A Arte da Guerra, tá? A arte da guerra, ó, vai além do campo de batalha. Por quê? Seus princípios podem ser aplicados a diversas áreas da vida, como nos negócios, na política, relacionamentos pessoais. As frases que você vai encontrando nesse livro, já li, muito interessante, recomendo inclusive, tá? As frases de Sun Tzu oferecem... Isso aqui foi um estrategista chinês do século IV a.C., para você ter uma ideia. Então é um livro que tem, assim, centenas de anos. As frases de Sun Tzu oferecem insights valiosos sobre estratégia, liderança, tomada de decisões e a natureza humana. Então tem muita coisa boa que se pode aproveitar. E nisso que nós estamos falando, nesse tema que nós estamos falando, isso aqui vai ser muito importante para você, tá? Por exemplo, algumas coisas do livro. Depois você pode comprar esse livro, tá? Adquire, vai no amazon.com.br e aí você pode adquirir esse livro lá, tá? Tanto em
em PDF como no livro físico mesmo, tá? Se você gosta do livro físico, compra lá no Amazon ou qualquer outra livraria que você quiser. Então assim, estratégia e vitória. Algumas frases interessantes que nós podemos fazer uma aplicação para essa questão espiritual, para essa batalha espiritual que nós estamos mencionando. Primeiro, conhecer o inimigo é tão importante quanto conhecer a si mesmo. Olha isso. Então, inclusive nós vamos falar mais aqui futuramente sobre a importância de nos autoconhecermos. Já pincelei um pouquinho no início aqui do treinamento no módulo 1, entendeu? Mas quando a gente se conhece fica muito mais fácil. É um desafio. Muitas pessoas não querem se conhecer e por isso se bloqueiam. Então é importante se conhecer, claro, para você liberar crenças, para você abrir a sua mentalidade, para você ter a disposição de continuar crescendo. Quando você se fecha com a ação do orgulho, porque o orgulho impede a pessoa de se abrir. Então quando a pessoa é orgulhosa, está presa no ego, ela tem uma dificuldade muito grande. Por isso que você se conhecer é muito importante, tá? E existem técnicas, existem muitas coisas que ajudam nesse sentido, eu já posso falar. Como terapeuta, né? Trabalhei há 20 anos como terapeuta nesse sentido, então acabei atendendo milhares de pessoas, entendeu? Então dá pra gente ter uma confiança da importância que é você conhecer a si mesmo. Só que Sun Tzu, ele fala que conhecer o inimigo é tão importante quanto isso. Por que, Ronaldo? Olha isso. Conhecer a ti mesmo e conhecer o teu inimigo em 100 batalhas, nunca serás vencido por isso. Porque quando você conhece o inimigo, como ele atua, e quando você conhece a si mesmo também, você está seguro do que você vai fazer, tem uma direção, tem um propósito, em 100 batalhas você será vencedor. Olha só, em 100 batalhas você será vencedor. Não importa em qual batalha você entre. Se você tem esse conhecimento. Por isso, por exemplo, agora me lembrei, Alexandre o Grande, ele era um grande estrategista militar. Ele conhecia os inimigos, ele tinha uma equipe de engenheiros militares, de pessoas, de estudiosos que conheciam a região, dominavam diversas ciências, por assim dizer. E ele usava isso estrategicamente nas suas guerras. E foi um dos conquistadores mais incríveis, mais poderosos, mais rápidos do passado. Antes de Roma, por exemplo, né? Foi Alexandre o Grande que assumiu todo o controle sobre a Medo-Pérsia. Depois a gente vai ver isso no próximo módulo, mas é muito interessante. Por isso, conhecer a si mesmo e conhecer o teu inimigo em 100 batalhas nunca serás vencido. Uma outra expressão interessante, ó. A vitória está reservada para aquele que está disposto a pagar o preço. Sim, tudo você vai pagar um preço. Quer seja para a tua empresa funcionar, para a tua família funcionar, certo? E na questão espiritual, você vai entender que a gente precisa pagar um preço. Jesus teve que pagar o preço mais alto que um ser humano poderia ter pago, que é entregado de uma forma tão humilhante, tão dolorosa, tão feroz, né? O que aconteceu com Jesus. Mas ele estava disposto, como Messias, como aquele que havia de vir, como segundo Adão, filho realmente 100% humano, certo? Que entregou a própria vida dele. Quando você entender isso sobre a identidade do Cristo, que nós vamos nos aprofundar nos módulos posteriores, você vai ficar muito mais emocionado. Jesus não foi um semideus. Jesus não encarnou aqui. Jesus, na realidade, ele foi gerado aqui. É diferente. E você vai entender isso. Mas enfim, a vitória está reservada para aqueles que estão dispostos a pagar o preço. Jesus fez isso. Então, se nós também quisermos ser vitoriosos, precisamos estar dispostos a pagar um preço. Por exemplo, quando eu saí do sistema religioso, eu tive que pagar um preço junto com a minha esposa. Nós perdemos todos os nossos contatos. Minha esposa perdeu basicamente todos os familiares dela que faziam parte da instituição, porque nessa instituição, o que acontecia? Se você saísse, você não podia falar, ninguém mais fala com você. Então perdemos tudo. Nós sabíamos que isso iria acontecer. Mas por que vocês continuaram? Porque o nosso principal interesse é estar fazendo a vontade do Criador. Por isso nós pagamos um preço alto também. Então é uma frase muito interessante do livro. Por isso que eu falo para você, é um livro que você vai poder pegar, e não é só para a questão espiritualidade, vamos dizer assim, que você pode aplicar esses princípios, mas em diversas áreas da vida, tá? Próximo. A oportunidade multiplica-se à medida que é
agarrada. Então a oportunidade, ela vai se multiplicando à medida em que é agarrada. Então se você aproveita as oportunidades, vão surgir outras oportunidades e você vai crescer muito mais. Então quando eu, há um ano exatamente, nós estamos em março, é um ano e um mês atrás, eu tive acesso a esse conhecimento que agora estou compartilhando. Hoje eu vou abrir para você de onde vem isso e tudo mais, daqui a pouquinho. Mas quando eu tive acesso, eu agarrei essa oportunidade. Porque eu falei a coisa mais valiosa que encontrei até hoje, que me ajudou a completar todo o conhecimento que eu estava buscando desde os meus 11 anos de idade, tá? Outra coisa, a melhor defesa é um bom ataque. Olha que interessante, né? Isso aplica-se em diversas coisas. Então você tem que estar ligado, entendendo o que está acontecendo e tomar e atacar no sentido de que tomar iniciativa, fazer, agir, ir para frente. No caso espiritual, é usar bem a palavra de Deus, a armadura que Deus nos deu, que nós vamos falar mais sobre isso, tá? Porque essa armadura envolve várias partes, dentre elas uma espada que serve para ataque. O que é essa espada? É a palavra de Deus. Então, quando você entende, você aprende, você começa a usar apropriadamente, entendendo o seu contexto, você está pronto para o ataque espiritual, certo? Com o objetivo de ferir alguém, não. Com o objetivo de se proteger e ajudar pessoas a acordar em relação à verdadeira adoração, a forma correta de se adorar o Criador, a sã doutrina da sua palavra. Muitas pessoas se incomodam até com esse termo sã doutrina, tá? Porque eles acham que muitos que saíram de grupos religiosos, certo? De seitas, acham que agora tudo é seita, tudo é do diabo, tudo é que ele sozinho ele pode servir a Deus. Tudo bem, ele tem o direito de pensar e acreditar no que ele quiser, tá? Mas é muito importante a gente entender isso. Uma outra coisa, não lute contra o inimigo onde ele é forte, ataque-o onde ele é fraco. Olha isso. Então, todos os inimigos têm suas fraquezas, certo? Então, quando você entende isso, e a Bíblia ajuda a gente a entender sobre esses seres que eles já são derrotados, só que eles querem acreditar que não, que eles são os poderosos e tudo mais. Não são mais. Eles já perderam. O fim deles já está traçado, já está delimitado. Deus já deixou isso muito claro o que vai acontecer com eles. E é muito importante nós entendermos isso, tá? Muito bem. Uma outra coisa, algumas outras frases sobre liderança e comando. Primeiro, comandar muitos é o mesmo que comandar poucos. Tudo é uma questão de organização. Isso você pode aplicar onde? Na empresa, você pode aplicar na família, você pode aplicar em diversos segmentos, entendeu? E também em sentido espiritual, tá? Que você vai ver que comandar muitos é o mesmo que comandar poucos. Por isso é muito importante organização. Então, na realidade, quando você se organiza para você poder se desenvolver, você vê que as coisas começam a ficar claras. Porque Deus é chamado em 1 Coríntios 15:40, 15:4, uma coisa assim, acho que é 15:40, que Deus não é Deus de desordem, mas Ele é Deus de ordem, Deus de paz. Então Ele é organizado. Tudo ao nosso redor reflete organização. Então, para nós também crescermos em todos os sentidos, inclusive em sentido espiritual, é necessário organização. Tudo isso nesse livro Sun Tzu. Um grande general é aquele que faz com que seus soldados queiram lutar por ele. Olha isso. E um líder que não inspira confiança não merece ser seguido. Duas frases importantes sobre liderança, certo? Um bom general é aquele que faz os seus soldados queiram lutar por ele. Jesus é o nosso maior general. Jesus, na verdade, é nosso rei, estabelecido por Deus. E é muito interessante, por quê? Porque ele inspirou confiança, porque ele entregou a própria vida por você, por mim, por cada um de nós. Então, em sentido espiritual, é muito interessante a gente entender isso. Por isso que esses seres não querem que você entenda, certo? O que a palavra de Deus diz sobre eles. Porque eles não querem, certo? Que você seja vitorioso nessa batalha. Por isso, nós somos inspirados pelo que Cristo fez. Cristo entregou a vida dele por nós. Então ele pede para que nós também possamos defendê-lo, defender a verdade da palavra de Deus com coragem. Muitos têm medo. Têm medo por quê? Porque sabem que vão sofrer represálias, por assim dizer. Esses seres vão criar dificuldades. E está tudo bem. Entender isso desde cara é muito importante. A arte da guerra, olha só, vai além do campo de batalha.
seus princípios podem ser aplicados a diversas áreas da vida, como negócios, política, relacionamentos pessoais e no mundo espiritual também, que é o que nós vamos ver agora. Por que no mundo espiritual? A Bíblia, ela é um livro único, por isso você já viu que ela foi tão perseguida. Por isso muitos acabaram perdendo a confiança nela. Porque esses seres espirituais, eles bombardeiam, certo? Essa questão Bíblia, tá? Efésios capítulo 6, versículo 12, na Nova Versão Internacional, na NVI, diz assim, ó: pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O que a Bíblia está dizendo aqui? Nós estamos numa batalha onde existem forças invisíveis, chamados de principados, chamados de potestades, chamados de dominadores deste mundo tenebroso. Pode ver que essas forças espirituais é que estão manipulando e influenciando o pensamento humano. Os nossos governantes, inclusive aqui no Brasil, você vê, das altas cortes, são fantoches nas mãos desses seres espirituais. Eles acham que eles estão por cima da cocada preta. E na realidade, eles estão fazendo a vontade de quem? Desses seres tenebrosos. Eles são adoradores desses seres tenebrosos. Na realidade é isso que acontece. E as pessoas não têm noção disso. Tá? Então, o que você vê no Brasil, o que você vê nos outros países, é um reflexo desses seres dominadores. Pode ver que existem dominadores. O que está acontecendo no Brasil? O que está acontecendo em diversos países por aí? Pessoas querendo tirar sua liberdade. Então a gente vê, por isso que esses seres, estamos numa guerra e esses seres não querem que você entenda essas coisas. Um outro versículo que a Bíblia explicita a ação desses seres. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, também na NVI. Olha só. Sejam sóbrios, vigilantes, fique esperto, a Bíblia fala. O diabo, o inimigo de vocês, olha só. A palavra diabo, só para você entender, vem do hebraico, significa caluniador. Alguém mentiroso. Ele que falou a primeira mentira, tá? Então esse diabo, certo? Ele anda ao redor como o quê? Como um leão que ruge, como um leão rugindo, procurando a quem possa devorar. Então o objetivo dele é fazer o que com você? Te devorar, te destruir, acabar com o seu relacionamento com Deus, fazer com que você não acredite mais em Deus, fazer com que você perca a confiança na palavra dele, na Bíblia Sagrada. É isso que esses seres querem fazer. E vão usar tudo, vão usar pessoas de autoridade, vão usar tudo que você puder imaginar para atingir ou tentar atingir esse objetivo. Mas como agora você está conhecendo o inimigo, como ele age, com a ajuda do Pai, do Espírito Santo, de Deus atuando em você, você também já é vencedor, eu posso dizer assim. E um outro texto, Tiago 4,7, diz o quê? Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo. O que vai acontecer quando você tem essa postura? Ele fugirá de vocês. Então, a sua firme posição com coragem, independente do que aconteça, tá? Porque muitos acabam sucumbindo ao medo. E eles são expertos em usar o medo para poder travar, para poder manipular as pessoas. Tá? Eles sempre usaram isso e vão continuar usando. Por isso que a gente precisa estar esperto em relação a isso. Tá? Então, esses são os 3 textos que eu gostaria de compartilhar com você. Por que no mundo espiritual? Porque nós estamos numa guerra onde tem seres poderosos, tá? Embora já sejam perdedores, mas que andam como um leão procurando devorar aqueles que brilham. Na realidade é isso, ok? Então vamos lá, vamos conhecer um pouco agora da máfia do mundo espiritual. Então, já que a gente precisa conhecer o nosso inimigo, como é que eles atuam? Se a gente olhar para aquilo que é físico, é um reflexo do que esses seres fazem, certo? Por exemplo, né? Algumas características da máfia. Pode pensar na máfia chinesa, máfia italiana, máfia americana, não importa. Máfia. O que é a máfia, né? Os mafiosos, aqueles bandidos que ficam sempre aonde as escondidas, ninguém sabe onde eles estão. Por quê? Primeira característica da máfia, dos mafiosos, evitar a lei. As atividades ilegais exigem discrição para escapar da captura e da punição. Como é que está hoje o cenário mundial em relação à lei? Como é que são as leis no Brasil? Aqueles que deveriam realmente proporcionar leis, para quem que eles estão trabalhando? Para as trevas. É só você olhar. Entende? E as pessoas não conseguem visualizar isso.
Por quê? Porque a manipulação é gigantesca por parte desses seres que usam o sistema inteiro. E as pessoas não percebem isso. Uma outra característica dos mafiosos: proteger a organização. O sigilo dificulta a infiltração e o desmantelamento da máfia por parte das autoridades. São extremamente sigilosos. Quanto mais no oculto eles ficarem, melhor. Ah, eu não acredito no diabo, imagina, isso é só uma força no coração das pessoas, ou isso é só um conceito. Não, não tem nada de conceito. São seres reais, espirituais, assim como Deus é real, esses seres são reais. Têm corpos, são do mal, são assassinos, são cruéis. Esses são esses seres espirituais. É assim que eles atuam. Não é uma força abstrata, que não... nada disso. Se você acredita nisso, você já está sendo enganado por esses seres. Eles querem que você acredite nisso, que eles não existem. Tá tudo bem. Se você acreditar nisso, para eles é melhor. Manter o controle. Como é que eles mantêm o controle? O mistério, a reputação impõem o que nas pessoas? Medo. E facilitam o controle sobre a comunidade e o território. Então é assim que funciona. Na sociedade humana, você vê a atuação deles refletida na forma como esses dominadores, lembra que nós falamos lá? Existem dominadores. E eles usam medo. Olha, se você brigar comigo, eu vou jogar uma bomba atômica aí no seu país. Quando você vai estudar as realidades, lembra da ciência religiosa lá que nós já vimos? Então, tem muita coisa que você não tem noção, que é puro blefe. E é muito interessante, porque eles querem que você sinta medo. O que aconteceu há 4 anos atrás, nós estamos em 2025, final de 2019, 2020, no mundo inteiro, onde as pessoas foram obrigadas a usar aquele paninho no rosto, foram obrigadas a ficar travadas, e as mídias televisivas e da internet 24 horas colocando o que nas pessoas, adivinha? Medo. Então, se você não quiser ser dominado por esses seres, entenda, eles trabalham em cima do medo. Eu não assisto televisão há quase 10 anos. Nada, zero. Porque é só, desculpa falar, lixo para fazer você ficar preso, acreditar num monte de mentiras. Porque esses seres são mentirosos. É isso que eles são. Então eles usam tudo. Eles evitam a lei, protegem a organização deles. Pode ver os grupos, pode ver aqui no Brasil. Como é que funciona? Pode ver outros países, é só você analisar. É o mesmo modelo de atuação. E um quarto ponto, proteger membros e aliados. Repara na política. Olha como funciona nessas altas cúpulas de poder, aqui no Brasil, em outros países. A identidade secreta protege os mafiosos e seus colaboradores de represálias. Então eles têm identidade, eles sabem que eles trabalham para o mal. Só que eles querem dar a impressão de que está tudo bem. Olha, nós vamos proteger a sua liberdade. Não, eles querem tirar a sua liberdade. É assim que funciona. Porque eles estão refletindo o que esses seres acabam fazendo nos bastidores. Nós vimos, por exemplo, numa das aulas aqui, a aula sobre ciência religiosa. Tá? Autoridades, olha só, autoridades aqui, nessa foto aqui, tem autoridades, líderes, diversos países, e já tem alguns gestos aqui que são gestos satânicos. Porque eles são adoradores do diabo. A grande maioria desses líderes, eles sabem muita coisa que você nem sonha. Autoridades presentes na inauguração do túnel de São Gotardo na Suíça. Lembra? Suíça é um país altamente avançado, olha só. Iniciando suas atividades aonde? Em que ano? 11 de dezembro de 2016. Então nós estamos em 25. Então tem aí, 16, quase 10 anos, tá? Que foi lançado. O que aconteceu? Para celebrar essa conquista e reconhecer a importância do túnel para a região, foi algo incrível, tá? A parte de engenharia, indiscutível. Isso daí, país de primeiro mundo, top. As autoridades fizeram que suíças organizaram um túnel, um ritual religioso grandioso, reunindo representantes de diversas denominações religiosas, incluindo católicos, protestantes e muçulmanos. Tá. E qual foi esse ritual religioso? Se você vê esse link que eu vou disponibilizar, ritual satânico para a adoração do diabo. Agora eu te pergunto, por que autoridades do mundo altamente, entre aspas, avançado, tecnologicamente, em todos os sentidos, para inaugurar um túnel nesse naipe, fazem um ritual satânico? Duvida? Clica no link
Assista e depois você me fala. Você entende a guerra? Quem que está por trás? 1 João 5,19 fala que o mundo inteiro está na mão do maligno. O mundo inteiro, todos os segmentos. Eles são os dominadores. Eles fazem de tudo para poder tirar o brilho daqueles que acordaram em relação a tudo isso. E o que você está aprendendo até aqui já é bastante, já choca. Você vai ver o que você vai aprender ainda. Tem muito mais. Ronaldo, de onde você tirou tudo isso? Isso é muito sério, realmente, isso é muito sério. Por isso que a gente precisa conhecer, na verdade, esse mundo espiritual. Efésios 6,12, 1 Pedro 5,8, Tiago 4,7. Certo? Tem outros versículos que depois você vai ter acesso. Bom, agora eu vou abrir o jogo para você. De onde eu tenho aprendido tudo isso? Talvez você já percebeu, a Igreja de Deus. O que é a Igreja de Deus? Nada mais é do que um grupo de pessoas, certo? Que estudam a palavra de Deus há muitos e muitos anos e eles não passaram pela influência dos primórdios da igreja, tanto igreja católica como protestante, certo? Esse grupo, na realidade, defendiam a sã doutrina ensinada pelos apóstolos, que tinham como base as escrituras hebraicas. Porque tudo que é relacionado com instituição religiosa cristã, a base não foi Jesus simplesmente. Para que Jesus chegasse, a base foi todo o relacionamento de Deus. Desde Noé até Jesus, até Malaquias e até Jesus. Entendeu? Essa foi a base. E Jesus respeitou, ele sabia que essa base foi uma base sólida, estabelecida por Deus. Jesus, como nova criação, ele instituiu algo para completar, para pôr ali a cereja do bolo. Jesus. Aí ele criou a igreja, que trabalharia em cima dessa base, só para você entender. E eles passaram a ensinar pessoas, para que eles pudessem replicar aquilo, todo aquele fechamento de entendimento em relação ao Messias. Só que houve, no decorrer dos séculos, à medida em que Deus foi estabelecendo, você viu que o diabo também foi criando a impressão digital dele, para confundir, para que as pessoas não pudessem entender essa base e esse fechamento com Cristo, iniciando uma fase muito mais avançada de relacionamento espiritual, onde por meio de Cristo você tem acesso direto ao Santíssimo, ao Pai, ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor Yahvé. Esse entendimento foi passado por Cristo, certo? E seus apóstolos, eles eram defensores. A igreja, o que é a igreja? É o grupo de pessoas que detêm a sã doutrina e que estão reunidos. Então, quando essas pessoas se reúnem, ali é a igreja. Pode ser na casa, em grupos. Nós nos reunimos, por exemplo, em grupos individuais, em grupos pequenos, melhor. Certo? Pela internet. Você não precisa de um lugar físico. Pode ter um lugar físico? Claro, pode. Não tem problema nenhum. Mas a Igreja de Deus, na verdade, é um grupo de pessoas despertos que defendem a sã doutrina. Ou seja, as orientações de Deus. Deus tem orientação. O fato dele estabelecer orientação modelo não quer dizer que é religião. Religião é criado, certo, por esses seres malignos para poder te enganar. Talvez isso é chocante nesse momento, mas eu preciso abrir isso para você, para que você possa entender de onde vêm esses conhecimentos. Se você pegar o nome Igreja de Deus, existem muitos grupos no mundo todo, estruturas gigantescas que usam a palavra Igreja de Deus, só que não detêm essa doutrina. Por isso você precisa analisar à luz da Bíblia, para realmente você, diante do Criador, você estar representando-o como sua igreja, você precisa estar vivendo essa doutrina. Pegar a cruz e seguir a Jesus. Tá? Então, esse grupo ele tem um site, certo? Chamado igrejadedeus.com.br. Eu vou deixar o link aqui. Ao clicar, você vai abrir, vai ter um discipulado. Por que discipulado, Ronaldo? Porque, olha só, é um curso, certo? Que tem como objetivo levar todo o conhecimento necessário para o aluno, ou discípulo significa aluno, tá? Até as condições do batismo. São áudios, apostilas que devem ser ministrados durante o discipulado, totalmente gratuito. É só clicar no link abaixo. Então, por que um discipulado? Mas não tem necessidade, porque o Espírito Santo já atua. Você tem que entender uma coisa.
Olha, porque lá nos dias de Pedro, 3.000 foi batizado depois do discurso dele, não precisou de nada de discipulado. Por quê? Porque eles foram designados para os judeus. Os judeus já tinham todo o conhecimento à base. Só faltava eles acreditar o quê? Eles entenderem o quê? O papel de Jesus com a chegada do Messias. Porque, depois a gente vai ver lá na frente, mas houve entre Malaquias e a vinda de Jesus 400 anos de silêncio, que é chamado de período intertestamentário. Você vai entender tudo isso depois. Mas nesse período um monte de confusão foi gerada religiosamente falando. Então, mas a vontade de Deus, os mandamentos de Deus, aqueles judeus já guardavam. Quando Cristo, eles entenderam quem era o Cristo, pronto, eles podiam ser batizados. Então, se você não tem conhecimento, nunca estudou a Bíblia, precisa de um conhecimento básico. É alguém que vai pegar na tua mão? Se você quiser ajuda, entrar em contato com os irmãos, entrar em contato comigo, com pessoas que têm esse conhecimento, vão te ajudar também. Mas dentro desse site você pode pegar o material, baixar tudo gratuitamente. São 100 aulas para você ter uma ideia. E ali vai ter todo o conhecimento sobre os pontos mais polêmicos que você puder imaginar. E ali você vai fazer, você vai entender, e aí você vai estar preparado para quê? Para o batismo. Mas Ronaldo, eu já me batizei, eu não preciso do batismo. Aí que você vai ficar chocado. Porque na realidade você vai aprender no decorrer desse o grande segredo revelar justamente isso. Que a maioria das pessoas já foram batizadas sim, só que em títulos. Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não são nomes, isso são títulos. E o batismo na realidade que Jesus falou, justamente no livro de Atos, você vai ver lá muitos e muitos locais, você vai aprender tudo isso, sempre foi em nome de Jesus. Porque se você fosse curar, era em nome de Jesus. Se você fosse expulsar um demônio, era em nome de Jesus. Se você fosse fazer coisas poderosas, em nome de Jesus. Agora, para você iniciar suas atividades em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não. Por isso você vai aprender por quê? A importância desse batismo no nome de Jesus, que foi tirado das pessoas. Então tem muita coisa, só estou aqui já dando uma prévia para você entender, certo? Por que discipulado? Por que você vai acessar isso? Por que isso é importante? Porque nós que não nascemos na nação judaica, nós precisamos entender esses contextos. As pessoas não tiram tempo. Elas, isso daqui, não, isso daqui é confortável para mim, então eu vou acreditar nisso. A grande maioria, infelizmente, está vinculado a isso, que estão dentro do sistema religioso. Isso é confortável para mim. Isso aqui para mim é difícil. Deu para entender essa questão? O link desse discipulado também vou deixar aí, tá? Aqui, ó, igrejadedeus.com.br. Agora, o que eu vou falar? Eu vou apresentar para vocês 2 canais de extrema importância. Foram esses canais que me ajudaram a adquirir esse conhecimento que eu estou compartilhando com vocês justamente com o site A Igreja de Deus, tá? Primeiro canal, o canal do Evangelista Flávio. É um canal de evangelismo, profecias e transmissão ao vivo de estudos bíblicos, pregando o evangelho do reino e as doutrinas bíblicas de salvação. Então vou deixar o link para vocês aí, se vocês desejarem, podem acessar, porque é um canal maravilhoso, certo? Claro que lá você vai encontrar mais de 1000 vídeos, muitas lives ao vivo. Se você pegar de cara, sem você analisar um texto, sem ter uma direção, você vai achar que é loucura, que ele é um lunático. Por muitas coisas que são faladas ali, porque estão fora de contexto, por isso que tudo tem que ser contextualizado. Agora, se você pegar de forma organizada para estudar temas, você vai ficar de queixo caído de ver o conhecimento desse irmão em Cristo. Uma pessoa maravilhosa, não religioso, embora você vai parecer que seja religioso, porque as pessoas estão machucadas por tudo aquilo que está relacionado com Bíblia, já julgam, já taxam, já rotulam como se fosse religiosidade. E na verdade não é assim. Então eu recomendo muito esse canal, tá? E um outro canal maravilhoso que também me ajudou foram os 2 canais. Tem uma gratidão muito grande, certo? Pelo Gilberto, do canal O Caminho Estreito. Você vai conhecê-lo ali também. É um canal voltado para estudos bíblicos fundamentados nas Escrituras, sem influência de denominações religiosas. São 2 canais assim espetaculares. Por que eu estou citando esses 2 canais? Porque
São nesses canais que você vai ter acesso a esse estudo profundo. Então, hoje, nesse bate-papo aqui, posso chamar assim, eu dei uma pincelada sobre o tema de potestades, né? Desses seres espirituais, dessas forças espirituais, tá? O diabo e seus demônios. Só que agora você precisa ainda ter mais informação, mais conhecimento. E nesse canal, aqui nesse link, você vai ter esse estudo, ó, 1h23, o outro 1h16. Resista. Primeiro estudo, principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, hostes espirituais da maldade. Então, nesse link você vai ter acesso a essa aula. É uma aula muito profunda que o irmão Gilberto vai conduzir para você. Vai ter o PDF da aula, se você quiser, lá no Telegram. Só você baixar. Se não, entra em contato comigo também. Eu mando para você pelo teu WhatsApp. Tá? E a outra aula de 1h16, resista ao diabo e ele fugirá de você. Como permanecer inabalável no dia mau. Então nós estamos nesse dia mau, podemos dizer assim. Porque estamos muito próximos mesmo da restauração de todas as coisas. Então esses seres, eles estão causando uma pressão muito grande. A maldade, pode ver, que está num nível inimaginável. As injustiças num nível inimaginável. Aqui, os bons estão sendo perseguidos. Os maus, esses mafiosos, esses dominadores humanos estão prosperando, entre aspas. Estão crescendo. Então nós precisamos resistir. Por isso é necessário conhecimento. Então esses dois estudos eu recomendo muito para todos aqueles que querem vencer essa batalha espiritual. Ok? Muito bem. Em resumo, o que a gente aprendeu resistindo ao diabo, a luta espiritual? A Bíblia nos ensina que a nossa luta vai muito além do que podemos ver. Não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais malignas. Para resistir ao diabo e vencer nessa batalha, é necessário aplicar estratégias espirituais, como as apresentadas na Bíblia, e também por estrategistas militares, como por exemplo Sun Tzu, a arte da guerra que eu falei para vocês, que se alinham com os princípios bíblicos. Primeiro, ele falou, né? Conheça o teu inimigo. Ó, Efésios 6,12. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue. Olha isso. Mas contra principados, potestades, contra os dominadores desse mundo. Então a Bíblia, pode ver que ela nos clareia. Entender o inimigo é o primeiro passo para resistir. Satanás, o diabo e seus demônios usam tática de engano, tentações, mas conhecendo essas estratégias, podemos combatê-las com a verdade da palavra de Deus. Segundo, a estratégia da resistência. Tiago capítulo 4, versículo 7. Submetam-se a Deus, olha que interessante, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Isso é ensinado lá no livro de Sun Tzu também. Para vencer, a submissão a Deus é crucial. Quando nos colocamos sob a autoridade divina e resistimos ao diabo, ele não pode nos dominar. Por isso que a estratégia da resistência funciona, e a Bíblia ensina exatamente isso. Terceiro, vigie e esteja preparado. 1 Pedro 5,8. Sejam sóbrios e vigilantes, o diabo, inimigo de vocês, anda em volta ao redor como leão rugindo, procurando a quem possa devorar. A vigilância, olha isso, constante é essencial. Não é vigiar um dia, mas de forma constante. Assim como em uma guerra física, no mundo espiritual, devemos estar o quê? Sempre alertas, prontos para reagir quando o inimigo atacar. Assim como nas batalhas descritas por Sun Tzu, a guerra espiritual exige que conhecemos o nosso inimigo, suas fraquezas, suas forças. A verdadeira vitória, no entanto, vem o quê? Pela submissão a Deus, resistindo ao mal com fé e determinação. A confusão em relação à adoração e os enganos são parte das estratégias do diabo. Mas a palavra de Deus, olha só, nos dá as armas necessárias para permanecer firmes e inabaláveis. Por isso que eu falei para vocês, esses seres, eles são assim, do mal, são malignos mesmo, e eles não querem que você domine o livro chamado Bíblia, a palavra de Deus. Então espero que você agora possa estar bem mais preparado, tire um tempo, estude esse material, porque vai fazer toda a diferença na sua vida, ok? Vamos agora às perguntas de recapitulação, tá? Para reforçar o que você aprendeu nessa aula. Porque foi importante para você analisar o tema. Oponde-vos ao diabo e ele fugirá de vós. Como fazer isso?
Anota, registra tudo que vier, as suas lembranças, porque isso vai ser muito importante para você. Segunda pergunta, conseguiu assistir todo o material como verdadeiro pesquisador ou de forma imparcial ou teve dificuldades em assistir a aula dessa forma? Coloca do seu jeito, também não tem certo e errado aqui. Como essa aula mexeu com você? Se sentiu incomodado ou desconfortável com o que você ouviu sobre opondo-vos ao diabo, ele fugirá de vós? Como fazer isso? Alguns se sentem desconfortáveis. Imagina falar do diabo. Isso não existe. Entendeu? Isso mexeu com você? De alguma forma te incomodou? Coloca também o que você sentiu. Tá? E a quarta e última pergunta. Quais foram seus insights? O material ajudou você a responder algumas das 21 questões mencionadas no início do treinamento? Se sim, coloca também quais você teve respostas, tá? Uma outra coisa, se você quiser ajudar esse trabalho, certo? Fazendo a sua contribuição financeira, o meu Pix vai estar aí para que você possa contribuir com esse trabalho, para que eu possa usar também esses valores, recursos, para levar isso para muitas e muitas outras pessoas, tá bom? Então fica aí, já agradeço antecipadamente a sua contribuição. Bom, mais uma vez os lembretes, a apostila vai estar aí no link abaixo dessa aula. Se você quiser compartilhar, fique à vontade, compartilhe. Se for importante para você, compartilhe com quem você quiser, tá bom? E na próxima aula, o que nós vamos ter? Aula 14, a verdade do módulo 2, a verdade sobre o que acontece na morte. Esse é um tema, sim, arrebatador. Se prepara, porque aqui muitas e muitas crenças falsas serão desmistificadas, eu posso garantir para você. Esse é um dos assuntos mais importantes também para a gente entender o sentido da vida e tudo o que acontece. Claro que se você já perdeu pessoas, como parentes, avós, enfim, tenho certeza que esse estudo vai ser de grande ajuda para você. Qual o objetivo da distorção sobre o estado dos mortos? Você vai entender isso. Outra coisa, sistema IDDA, a impressão digital de Deus sobre a adoração e as questões reveladoras sobre o estado dos mortos. Aí você vai começar a ver mais uma parte da impressão digital. O estudo bíblico profundo sobre o estado dos mortos, luz na escuridão. O estado dos mortos, parte 1. Os mortos nada sabem, nada louvam, nada podem. E depois o estado dos mortos, parte 2. O rico e o Lázaro e a visão de Elias e Moisés no monte. Então vai ser muito legal, por quê? Porque muitos usam algumas passagens para dar a entender de que algo sobrevive à morte. Você vai ver a verdade sobre isso na próxima aula, tá? Então, desde já, desejo que você aproveite muito as informações da próxima aula, tá bom? Então, vamos concluir esse estudo maravilhoso com uma oração agradecendo ao nosso Pai Celestial pelo conhecimento que Ele disponibilizou aí pra gente, tá certo? Amado Deus, Criador Todo-Poderoso, muito obrigado por ter nos ajudado a clarificar a nossa mente, o nosso entendimento sobre esse tema tão importante, Pai, para nos esclarecer que nós estamos lutando realmente numa guerra espiritual onde seres poderosos não querem que nós continuemos adquirindo esse conhecimento. Por isso, do fundo do coração, que o Senhor atue na vida de cada pessoa que estiver aqui adquirindo isso. Que essas pessoas possam ter coragem e possam se preparar em sentido espiritual para serem bem-sucedidas nessa guerra espiritual. E assim possam herdar aquilo que nós mais desejamos, que é uma eternidade ao seu lado, ao lado do seu Filho, Pai. Nós sabemos que muito em breve os assuntos humanos serão substituídos pelo reino de Deus nas mãos de Cristo. E nós desejamos muito participar de tudo isso. Nós desejamos muito sentir mesmo que tudo que respira vai adorar a Ti única e exclusivamente. Por isso, Pai, abençoe a vida de cada pessoa, que possa continuar de forma poderosa fazendo isso, adquirindo conhecimento, aplicando esse conhecimento, vivendo isso na sua vida e entendendo que o propósito do Senhor é incrível. Portanto, abençoe a vida de cada ouvinte, de cada pessoa que dá valor a esse tipo de conhecimento. Lhes ajude, por favor, em sentido físico, emocional, financeiro e principalmente em sentido espiritual. E nós agradecemos do fundo do coração por tudo. O Senhor sabe que fazemos em nome do seu amado Filho Jesus, o nosso Rei. Amém.